Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Nostalgia Séries, hoje com uma sugestão do inscrito Barata Oldman. Os Três Patetas foram uma equipe americana de vaudeville e comédia ativa de 1922 a 1970, mais lembrada por seus quase 200 curtas-metragens da Columbia Pictures apresentados como séries. Seus estilos característicos eram físico, farsa e pastelão. 6 patetas apareceram ao longo do ato com apenas 3 ativos a qualquer momento. Moe Howard, nascido Moses Horvitz, e Larry Fine, nascido Louis Feinberg, foram os pilares ao longo dos quase 50 anos do conjunto. O principal terceiro pateta foi interpretado por Champ Howard, nascido Samuel Horvitz, Curly Howard, nascido Jeremy Horvitz, Joe Besser e Curly Joe DeRita, nascido Joseph Wardell. Tudo começou no início dos anos 1920 com Ted Healy and His Stooges, consistindo originalmente em Ted Healy e Moe Howard. Com o tempo, eles se juntaram ao irmão de Moe, Champ Howard, e depois Larry Fine. Os 4 apareceram em um longa-metragem antes de Champ sair para a carreira solo. Ele foi substituído por Moe e seu irmão mais novo, Jeremy Curly Howard, em 1932. 2 anos depois de aparecer em vários filmes, o trio deixou Healy e assinou o contrato para aparecer em suas próprias comédias de curta-metragem para a Columbia Pictures, agora anunciado como The Three Stooges ou Os Três Patetas. De 1934 a 1946, Moe, Larry e Curly produziram mais de 90 curta-metragens para a Columbia, trazendo-lhes seu pico de popularidade. A história desse trio, capitaneado pelo mal-humorado Moe, é rica e não cabe com detalhes em um único vídeo. Resumidamente, pode-se dizer que houve as dificuldades normais de todo começo, épocas de péssima situação econômica dos atores e às vezes do país como um todo. Também houve muita desonestidade da parte de alguns empregadores do trio, e o pior é que realmente eram patetas no trato com dinheiro. Isso em grande parte pela insegurança gerada pelo fato de que eles mesmos não se valorizavam. Sempre foram inconscientes de seu verdadeiro valor durante todos os 23 anos em que os patetas estiveram na Columbia. A equipe nunca pediu um aumento de salário, e isso nunca lhes foi oferecido. Os patetas apareceram em 190 curta-metragens e 5 longas, enquanto estavam na Columbia, superando todos os seus conterrâneos empregados no gênero da curta-metragem. Trabalhavam mais e ganhavam menos. Somente em 1957, quando deixaram a Columbia, perceberam o quanto valiam e as coisas começaram a melhorar. Os filmes feitos entre 1935 e 1941 capturaram a equipe em seu auge. Quase todos os filmes produzidos se tornaram clássicos. Alguns roteiros faziam tanto sucesso que eram reutilizados. Por exemplo, a premissa do trio como encanadores que quase destroem a mansão de uma socialite, fazendo com que a água saia de todos os aparelhos da casa, incluindo dos primeiros aparelhos de televisão, foi refeita em outros 2 filmes. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os Stooges lançaram várias entradas que zombavam das crescentes potências do eixo, satirizando o inimigo alemão, numa época em que a América ainda era neutra. Moe interpretou um ditador nos moldes do líder germânico um pouco antes de Charles Chaplin mostrar ao mundo o grande ditador. Mas o estilo de humor verbal deliberadamente sem forma e não sequencial não era o forte dos patetas. Também houve sátiras aos japoneses e aos russos numa época em que era permitido fazer isso sem cancelamentos e polêmicas. Vistos em conjunto, os filmes de guerra do trio são considerados menos engraçados do que os que tratam de outros temas. Os críticos de cinema citam Curly como o membro mais popular da equipe por seus maneirismos infantis e charme cômico natural, já que ele não tinha experiência anterior como ator. Curly teve que rapar a cabeça para o ato, e isso levou a se sentir pouco atraente para as mulheres. Para mascarar suas inseguranças, ele comia e bebia em excesso e se divertia sempre que os patetas faziam aparições pessoais, o que acontecia em torno de 7 meses de cada ano. Seu peso aumentou na década de 1940 e sua pressão arterial tornou-se perigosamente alta. O estilo de vida selvagem de Curly e a bebida constante eventualmente o alcançaram em 1945 e seu desempenho foi prejudicado.
O terceiro divórcio do ator, em 1946, destruiu o que restava de sua já frágil saúde. Nos últimos 6 curtas dos quais participou, Curly estava gravemente doente, lutando para passar até mesmo pelas cenas mais básicas. Durante o último dia de filmagem de Ralph Witt's Holiday, em 6 de maio de 1946, o filme seria lançado no ano seguinte. Curly sofreu um derrame debilitante em pleno set, encerrando sua carreira de 14 anos. Nunca mais apareceu em um filme, exceto por uma única aparição em Hold That Lion de 1947, depois que Champ voltou ao trio. Foi o único filme que continha todos os 4 patetas originais, os 3 irmãos Howard e Larry, na tela simultaneamente. Tudo isso aconteceu por acaso. Curly visitou o set um dia e o diretor o convidou para uma cena apenas por diversão. Em 1949, Curly filmou uma breve cena para Malice in the Palace, de 1949, como cozinheiro do restaurante, mas não foi utilizada. O ator permaneceu doente até sua morte por hemorragia cerebral devido a derrames adicionais em 18 de janeiro de 1952. O retorno de Champ melhorou a qualidade dos filmes, já que os anteriores foram prejudicados pelas atuações lentas de Curly. O estilo do grupo também sofreu mudanças, mas é inegável que os Patetas perderam um pouco do seu charme e apelo inerente para as crianças depois que Curly se aposentou. Apesar disso, alguns filmes excelentes foram produzidos por Champ, um talentoso comediante solo que frequentemente se saía melhor quando podia improvisar sozinho. A primeira aparição do trio na televisão foi em 1948 no popular Texaco Star Theatre de Milton Berle e de Morey Amster Show de Morey Amsterdam. Em 1949, a equipe filmou um piloto para a ABC TV para sua própria série semanal de televisão intitulada Jerks of All Trades. A Columbia Pictures bloqueou a produção da série, mas permitiu que os Patetas fizessem aparições na televisão e eles apareceram em vários canais. Não perca a segunda parte da história dos 3 Patetas no nosso próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui e espero você lá. Winjams apresenta uma sessão de bom humor e gargalhadas. O trio mais virudo da tela nos divertirá hoje com a comédia 3 Pequenas Eletrizantes. Versão brasileira AIC, São Paulo.